Olá a todos que estão acompanhando o Subarashi aqui no podcast. Eu sou a Alicia e hoje a gente tem o convidado do Josimar. Olá, olha eu aqui invadindo até o Subarashi. Hoje a gente vai falar sobre Tokusatsu. 笑顔を届ける矢沢ニコニコお前はもう死んでいる。何？いい？例えば素晴らしいです Josimar, pra você, como que você teve primeiro contato com Tokusatsu? O que você acha que é? Então, eu tive contato lá nos anos 90 com a Rede Manchete. Quem é novinho aí que tá escutando não sabe nem o que é Rede Manchete. O meu primeiro contato com Tokusatsu foi também por canais de TV aberta, né? E eu comecei pela Band. E eu já comecei logo de cara com Frankenstein, que a gente conhece como Power Rangers, né? Assim, eu demorei pra conhecer os Tokusatsu mais antigos. Talvez o pessoal ainda mais velho que a gente tenha tido outra impressão, outro tipo de contato com essa obra que veio de fora, né? Outro contato ainda, né? As pessoas de outra geração antes da nossa, Sim, sim. né? National Kid, vieram do primeiro Ultraman. Porque assim, eu Tokusatsu hoje em dia, assisto uns Tokusatsu que eu não tinha nem nascido. Ai, sei como é que é. Não tinha nem nascido. Tokusatsu Super Sentai dos anos 70, né? Até mesmo Metal Hero, que é do início dos anos 80. Primeiro é de 82. Bom, eu nem existi ainda em 82. Eu assisti ele. Inclusive, aqui no Brasil, ele foi exibido, se eu não me engano, pela Globo e acho que pela Record. Sim, sim. Já acho que lá pro final dos anos 90, eu acho. Dos anos 90, talvez, que foi pós-Manchete. Acho que ela queimou lá os arquivos dela, acho que 95, 96, se eu não me engano agora, alguma coisa assim. Pra quem não sabe, Tokusatsu, o termo Tokusatsu, significa filmes com efeitos especiais. Exato. E o primeiro conhecido, assim, em grande escala, e que teve grande repercussão para todos os tipos de séries e filmes dentro desse gênero, foi Godzilla. E Godzilla é uma grande metáfora a um bombardeio que o Japão estava sofrendo. Então, os filmes posteriores buscavam esses efeitos especiais. Então, a gente tem Super Gigantes, Moonlight Mask, né? Na década de 50 ainda. Ambas são consideradas pioneiras nesse estilo de séries. E depois a gente entra naquela questão dos Henshin Heroes, né? Que são os heróis que se transformam, que foi alguns que a gente já abordou aqui. Acaba sendo um grande paradigma, assim, que o Henshin Hero, Super Sentai, Metal Hero, Kamen Rider, eles não entram dentro do Henshin Hero. Porque tudo é a mesma coisa. São destaques, né, que o pessoal dá, que é Ultraman, Kamen Rider, Super Sentai, Metal Hero, Garo. Que o Henshin Hero acaba virando o Garo, acaba virando o Lion Man. Sim, Lion Man. O Henshin Hero, ele tem subcategorias, né? Ele tem outras categorias dentro deles. Tem, por exemplo, a Heroine, era só com mulher, que tem Patrine. Foi exibida aqui no Brasil, inclusive, né? Patrine. E tem outras, né? Ele tem o de criança também, Hidden Hero, que agora não, um exemplo vou dar pra vocês. E tem os heróis clássicos dentro do Henshin Hero também. National Kid, Machine Man. Machine Man é nostálgico aí pra quem vê o Manchete. Era o Tokusatsu da bolinha de beisebol. Tem Cybercops também, que entra no Henshin Hero. E basicamente o Henshin Hero é aquele que não tem uma categoria, né? Não é um Kamen Rider, não é um Ultraman, não é um Super Sentai. Tá ali como se fosse um subgênero, né? Exato, porque querendo ou não, todos os Tokusatsu eles se transformam, né? A palavra Henshin é isso, ação. Tem que lembrar que Tokusatsu é um grande live action, né? Porque sempre vão ser pessoas ali interpretando. E é muito ligada a essa parte teatral. Tanto é que a gente vai ter, às vezes, antagonistas dentro dessas séries, desses filmes. Antigamente ainda eles usavam muito daquele efeito de parecer que tudo era gigante e que o herói ficava gigante e o vilão era gigante e saía destruindo tudo. Mas é muito legal falar disso, porque, como eu dei um exemplo do Godzilla, pelo menos no quesito do Japão, reforça o conceito que depois de um grande desastre, o Japão ainda consegue se reerguer. Então fica um negócio bem cultural para o pessoal sempre valorizar o que tem ali dentro do país. Exato. E quando entra nessa coisa muito cultural, acho que uma pessoa que
quem tá escutando a gente nunca ouviu falar de Tokusatsu, ou até mesmo já ouviu, né, mas nunca assistiu, e às vezes as pessoas de muito por fora, assim, torcem o nariz, né? Querendo ou não, a gente colocar Tokusatsu não vai ser todo mundo que vai gostar, vai ser todo mundo que vai parar ali, vai assistir, Sim, né, e vai aproveitar. Além do que a gente tem que focar, né, quem assiste Tokusatsu, tipo eu assisto Tokusatsu, eu assisto pela força da nostalgia, que é aquilo que me formou quando eu era criança, né? Tokusatsu e os animes me formaram ali, para depois eu passar pros filmes, pras séries. Isso que eu comecei o contato foi com o Tokusatsu anime, graças à Rede Manchete. Eu tenho essa nostalgia quando eu assisto hoje em dia, que sim, para quem não sabe, Tokusatsu existe no Japão até hoje em dia. Todo ano tem algum Tokusatsu saindo. Sim. É bem legal, porque a produção de Tokusatsu é em grande parte voltada para o público infantil. Não que não vá ter paródias, conteúdos mais adultos, porque tem uns que são bem, assim, claro, né? Explícitos, né? Mas eu acho que é questão também de venda, né? Porque o público deles está amadurecendo, então eles quiseram manter esse gênero aberto até para o público mais velho. Mas, de foco, por brincar muito com essa questão do lúdico, né? Porque estão sempre pessoas vestidas, fantasiadas, bem assim, berrante na sua cara, tipo, isso é fantasia. Tem uma pessoa com zíper aí dentro. Eu falo que o meu primeiro contato ainda foi o Power Rangers. Eu chamo ele de Frankenstein, no caso, né? Porque Tokusatsu vem do Japão e Power Rangers era abordado com o pessoal daqui do Ocidente, né? Exato. Tinha poucas referências, assim, de pessoas atuando que eram asiáticas. Normalmente colocavam Power Ranger verde, amarelo, assim, pra representar o pessoal oriental. Nossa, é muito triste isso, né? O amarelo era os orientais. Sim. Quando você percebe, né, depois de um tempo, que você cresceu com isso, você não vai ter toda essa crítica, você não conhece o peso. Não. Mas quando você cresce, mesmo amadurecendo as ideias, você tem contato com outras produções, por exemplo, Kamen Rider, Jiraiya, Esquadrão Relâmpago, Changeman, Cybercop, você vai tendo contato que não é só, igual vou falar de novo do Power Rangers, não é só faísca, dá soco, a gente vai criar um robô gigante aqui, vamos bater no outro, e pessoas fantasiadas. O legal é quando você percebe que tem todo um contexto, uma história ali por trás, sobre família, sobre amizade, união deles, e reforçar que juntos eles conseguem algo melhor e cresce. Eu acho que só foi um dos primeiros Power Rangers assim que ainda abordava mais essa questão de diferença, de tratamento. Que eu lembro de um episódio que eu vi que tinha um dos Power Rangers lá que tava vendo uma criançadinha brincar e ninguém pegava o Power Ranger verde. Ele ficou muito triste. Também mostra, tipo, o ponto de vista do pessoal daquela época, o que eles estavam vendo. Claro que hoje em dia tem certas produções que deveriam ser censuradas e justamente pelo senso crítico que o pessoal colocava da época. Mas isso daí já entra em outro termo, outra história. E o Power Ranger, que você falou, acabava pegando, né, querendo ou não as pessoas, porque no sentido cultural, né, era algo que era, entre aspas, um pouco mais próximo da gente. Pra quem já tinha assistido Changeman, Aspion, Giban, Jiraiya, o Kamen Rider, tinha essa estranheza que você falou. Muito, assim. Quem tava vendo Power Ranger pela primeira vez, o primeiro Tokusatsu que eu tô vendo é Power Ranger. Essa ela consegue assistir tranquilo, assim. Algo que é, novamente, entre aspas, mais próximo dela, né? Curiosidade, pra quem tá escutando e não sabe, né? Os Power Rangers, eles eram gravados somente as cenas em que apareciam os atores sem a roupa. A cena quando eles estavam lutando contra os monstros, elas eram originais dos Tokusatsu. Eles pegavam a cena de batalha toda do Tokusatsu original e colocavam dentro do Power Ranger. Tipo, eles filmavam aquilo. Então você vê que de repente os caras estavam lá invadindo uma metrópole nos Estados Unidos e de repente eles estavam na pedreira da Toei. Sim, era isso, sabe? É visível isso porque você olha, no caso, nos vilões, né? Bem gritante, e a forma que é interpretada, né, é bem teatral, e pelo menos para as obras que a gente tinha contato, vindas dos Estados Unidos daquela época, não era tão o corpo falando, né, ali pela pessoa. Você vê que tem toda aquela interpretação corporal para o pessoal entender que tá acontecendo alguma coisa de errado ali. Eu achava isso muito legal.
E o Power Rangers, ele era a malhação do Tokusatsu, né? Sim. Era muito malhação. O cara é muito... Sempre tava na escola, né? Principalmente os primeiros lá. Era muito escola, assim. Uma parada que o americano gostava. E assim, os americanos, eles viram que deu sucesso. Acabou que os Tokusatsus não vieram ser mais distribuídos no Brasil nessa época. Aí eles compraram, né? A Saban comprou os direitos, começou a fazer isso. Os japoneses aceitaram, gostaram, porque iam trazer o seu produto pro Brasil, querendo ou não, para todos os outros países que os Estados Unidos iria exportar. E tava dando sucesso, né? Tokusatsu nos anos 90 ali tava dando sucesso. Os americanos, como sempre sendo americanos, eles começam a adaptar outros, né? Não só os Power Rangers, só que os outros não dão 100% certo. Sim, Esse Kamen Rider sim. teve o Black Man, né? Que era a versão... Ele tem aquele que eu acho que esse ficou um pouco mais famoso depois de Power Rangers, que era VR Troopers. Era Metal Hero. Ele misturava o Spilva, esse personagem do Spilva, com o Metalder. Os três, né? E eles fizeram aquele VR Trooper. Tem o outro também, que era o último Metal Hero que saiu nos Estados Unidos. Era aquele Fighter. Tinha o B-Fighter, depois o B-Fighter Kabuto. Os americanos fizeram um absurdo gigantesco, cara. Eles lançaram aqueles Beetleborgs. Eram tudo criança que se transformava no ouro lá. Cara, é muito, muito infantil. E assim, a gente tá falando de um Tokusatsu, como você disse antes, ele já é voltado principalmente Super Sentai. É que eu falei que eu assisto até hoje em dia. Eu assisto com uma cabeça aberta. Assim. Você vê nitidamente sim. que é um produto feito para criança. Consegue ver a mensagem que eles estão passando para criança. Você consegue entender aquilo. Sabe? Você consegue ver que o contexto é infantil. Fato. E principalmente o Super Sentai, ele é muito para crianças. Aí o Kamen Rider já é um pouco mais adolescente, porque você vê que o Kamen Rider ele bota um pouquinho de camada a mais, mas ainda tem as coisas costumeiras ali que uma criança vai assistir. O Ultraman também é um pouco adolescente, mas ele já pega um pouco mais o público adulto ali, um pouquinho, talvez. E o Garo, que era o público bem mais adulto. E o Garo é mais recente, né, entre todos eles, porque, por exemplo, o Ultraman é de 66, Super Sentai de 70, Exato. e o Garo é de 2005. Né? 2005. Então já pega um público totalmente diferente, assim, em certos aspectos, visão, projeção de vida, né? E também a questão da sociedade, da política que estava acontecendo ali na época. Por mais Isso. que tenham referências de coisas antigas que ainda continuam a acontecer, já tinha novas perspectivas do que eles poderiam abordar para esse novo público. Sim, sim. E o Metal Hero, né? Que era o mais conhecido pelas pessoas que viveram ali os anos 90, só que o Metal Hero, ele acaba, né? Ele é o único gênero, hoje em dia ele existe em especiais, em comemorações, que o último, eu falei que o B-Fighter Kabuto é de 96. Lá pra cá não teve Metal Hero. Ele só ressuscitou, se eu não me engano, acho que em 2012, que foi aniversário de 30, aniversário de 30 anos do Gavan, o primeiro Rio de 82, aí fizeram o Gavan Next Generation. Era um outro ator, né, interpretando o novo Gavan. Aí, tipo, o Metal Hero deu uma ressuscitada ali. O Jiraiya volta também, né, inclusive, né, eu não gosto. Eu achei bem legal que teve Jiraiya também Power Ranger. reprise, né, atualmente. Eu acho que... Eu não sei se continua passando agora, porque eu não tô tendo tempo pra ver a televisão. Mas eu sei que um tempo atrás estava tendo reprise de Jiraiya e Ultraman TV aberta, né? Eu não lembro qual canal, mas eu sei que tava Sim. tendo. Era na Band do Domingo, né? Isso, era domingo de manhã. Era Jiraiya, era Jaspion, esqueci o outro. Eram 3. Aí depois eles iam começar a passar o Kamen Rider Black. Mas aconteceu todo um esquema lá de direitos da dublagem, uma parada toda, e eles acabaram perdendo direito e a Band não exibiu mais. Ela acabou não exibindo nenhum mais também. Que o Kamen Rider é um que a gente, né, a gente que não consome essas coisas com força, vai atrás de ver, né, mesmo em japonês. No Brasil, o último episódio não foi exibido, né? O último episódio do Kamen Rider não foi Eu dublado, acho isso né? bem interessante, porque, tipo, pelo menos no Japão, Tokusatsu, ele fez sucesso e foi um seguido do outro, tanto é que tem até hoje. E pra cá, um dos países que fazem mais sucesso é o Brasil, porque conquistou muito o público daqui, né? Exato. Essa questão do lúdico deles. É bem legal saber que a gente tá ali aproveitando o que eles podem oferecer pra gente desse universo de fantasia que eles têm em modo visual, sem ser animes. E no caso, ele é completamente live action. Exato. Não é à toa que Jaspion acabou fazendo muito mais sucesso aqui no Brasil do que lá fora, inclusive. E ele ganhou, né? Ganhou um mangá, né? Uma continuação
em mangá aqui no Brasil, pra ganhar um filme, né? Pra ganhar um filme brasileirão mesmo, do Jaspion. Fico É bem legal, curioso. porque qualquer pessoa, né, pode ver um tokusatsu, Sim. né? Vamos falar assim, que qualquer pessoa pode ver um tokusatsu. Pode. Tem a mente aberta pra isso, Uhum. porque são novas informações e, primeiro, se você tá vendo uma coisa de um outro país, você tem que entender um pouquinho que aquilo lá vai ser diferente, a mensagem, Exato. né, que tá querendo passar, mas não completamente diferente. Você vai entender a moral da história. Mas não, talvez você não entenda, às vezes, pela dublagem você vai entender, mas talvez você não entenda a colocação do que eles querem passar sobre aquele determinado local ou região, porque também tem isso. Exato. É bem legal eu ver o contraste que eles passam da visão de lá pra cá. E como todo mundo continua a receber, até mesmo os clássicos de coração, né? Porque, que nem a gente tá mencionando, Ultraman, Jiraiya, porque são, pelo menos, o que eu vejo com mais força, por exemplo, quando eu vou em eventos. Exato. Que eles sempre tentam abordar para esse público mais velho. Não só porque normalmente são as pessoas mais velhas falando, mas como pessoas mais novas estão abertas a conhecer, né? A saber de onde veio esse gênero, como surgiu e o que é, onde pode ver. Exato. É porque o público que assiste, né, os tokusatsu hoje em dia, o público o mais velho, que acompanhou lá o Ultraman nos anos 70, e que hoje em dia tem mais de 40 anos, eles não gostam de todos os tokusatsu que estão nessa nova geração aí, Super Sentai e Kamen Rider. Porque eles tiveram que se adequar, né? Se adequar ao novo público que nasceu. Então, você pega um Super Sentai, a equipe parece uma boy band. Aparecem os atores. É verdade. São todos jovenzinhos e todos descolados. Pega os início lá, o Super Sentai do início. Eram atores mais velhos. Hoje em dia não, hoje em dia é tudo... Porque ele precisa se adequar, né? Eles têm que se adequar a essa geração. Então você tem que entender, você tem que... Entrou ali, assistir um Tokusatsu, você tem que entender que a linguagem de um Tokusatsu é diferente. É diferente de alguma outra produção que você vai assistir. É a mesma coisa, por exemplo, você vai assistir um dorama pela primeira vez. Algumas pessoas vão estrear dependendo do dorama. Ela vai estranhar a linguagem que tá ali. Um Tokusatsu é a mesma coisa. Aí você tem que adequar aquilo que eles estão querendo te mostrar e você tem que entender que aquilo que você está assistindo, público-alvo é a criança. Fato, assim. A não ser que você vai assistir o Garo, né? Se você tiver assistindo um Garo, aí você vai adequar tranquilamente, assim. Ou até o Kamen Rider Amazon. O da Amazon, um Tokusatsu bem violento. Pra você, os Power Rangers mataram os Tokusatsus? Olha, Josimar, passou que peguei um ranço, uma raiva de Power Ranger. Eu digo que sim, ele matou pro público geral. Matou pra gente que consome essas coisas. Porque eu assisto Tokusatsu até hoje em dia. É Kamen Rider. Ultraman não é muito minha praia, assim. É dele sentar e todo ano que sai um novo, eu tento ver. Não consigo acompanhar todos, né? Porque a gente tá falando de uma coisa que tem ali 50 episódios por série dentro da franquia, né? Hoje em dia estão diminuindo uns 45. Mas eu digo que sim, porque os Power Rangers, isso é difícil de fazer, por exemplo, que o Tokusatsu original entre no Brasil. Você tem Power Ranger, sabe? Tipo, é muito mais fácil acesso. É uma linguagem que já está aí há anos. A linguagem que veio dos Estados Unidos, se adequar mais, o público vai conseguir se adequar mais assistindo ele do que assistindo um Kamen Rider, que é aquela linguagem oriental, é diferente. A linguagem ocidental que os Estados Unidos traz para aquela história. Acho que as pessoas se adequam mais a isso, então acho que sim. Acho que eu tô por causa disso. Que o público geralzão mesmo não vai ter acesso. Não vai ter acesso ao Tokusatsu japonês em si. Eu vou falar a minha perspectiva, porque, como eu disse, o primeiro que eu tive contato, assim, dentro do que seria o Tokusatsu foi o Power Rangers, né? Então eu fui de trás pra frente, né, nessa jornada. Eu comecei com Power Rangers, porque é o que tinha na TV, o que passava. E depois eu fui vendo que tinha outras coisas. E o pessoal falava, não, você tem que assistir Jiraiya. Você tem que assistir Jiraiya. Eu ficava, gente, mas o que é isso, né? Aí a primeira vez que eu assisti, tive contato. Depois eu vi Ultraman e tal. Não vi todos, eu vi alguns episódios, porque é o que eu tinha contato na época. Eu fiquei, nossa, a linguagem ainda é muito diferente, até eu compreender que, tipo, por mais que tivesse base, a gente ainda tinha contato, pelo menos. Quem teve contato primeiro com o Power Rangers teve contato com uma outra linguagem, né? Uma linguagem mais daqui do pessoal do Ocidente, não pessoal, né, asiático, num sentido geral. O que eles querem passar, a história é muito mais complexa, porque a gente via lá, tá acontecendo um negócio.
Aí, não, a gente vai lá, vai desafiar. Aí tinha faíscas e porradaria, pelo menos no Power Rangers, e tipo, era isso, acabou bem o dia, sabe? Historinhas bem, assim, únicas e individuais e só de vamos lá resolver e vamos voltar. Não tinha profundidade, né? Diferente do que você vai ter com outras séries do mesmo gênero que vão te proporcionar um conteúdo muito mais rico, né? Na questão de conhecer o personagem, quem é ele, ou uma ou outra ambição dele, assim, apesar de também serem episódios muitas vezes únicos, né? Cada episódio conta uma coisa diferente. Você vai ter várias nuances daquele personagem de uma forma maior, mais ampla do que a série num contexto, né? Em todos os seus episódios ele consegue passar pra você. Tipo, se eu tivesse talvez contato com essas mais antigas pra depois chegar num Power Rangers, talvez eu tivesse uma crítica ainda pra passar. Aí entra naquele negócio, né? Eu tenho um pouco de memória afetiva quanto ao que eu tive contato primeiro. Exato. Eu tô dando esse ponto de vista de alguém que foi de trás pra frente em toda essa jornada, mas são histórias muito legais. E é legal que todo mundo que esteja disposto a conhecer, a ver, expandir o conhecimento, né, de novos gêneros do que a cultura japonesa tem, né, pra dar, porque, nossa, são infinitas. E você sempre tá atento à época, ao estilo que eles querem te passar, se é mais teatral, se vai aparecer personagens gigantes ou não, porque tem uma grande diferença onde, pelo menos os primeiros tokusatsu tinha isso de ter um personagem gigante, e depois você vê que eles retiraram um pouco disso e passaram a ser todos heróis e vilões, né, no caso, do mesmo tamanho. O quanto eles evoluíram no sentido visual, quanto às fantasias, a estética. Claro que certos jogos de câmera ainda vão se manter os mesmos, a perspectiva, textos, a narrativa, certas coisas vão se manter o mesmo, porque é algo que você vai ter referências, vai ser cultural mesmo. E é bem legal porque, por exemplo, eu falei, enquanto o Japão tem essa perspectiva de mostrar o quanto eles conseguem crescer apesar de toda a destruição, e eu acho bem legal esse reflexo, né, nessa batalha, né, vou falar assim, entre Estados Unidos e Japão no quesito visual, porque quem comanda o visual comanda uma cultura, né? O Japão é muito fechado, era muito fechado até então nisso, porque enquanto nos Estados Unidos a gente estava começando a ter super-heróis, né, Mulher Maravilha, Superman e tal, no Japão você começa a ter os tokusatsu justamente com heróis deles, mostrando a cultura deles, mostrando diferentes perspectivas do que eles poderiam construir em cima daquilo. Eu acho bem legal porque também tem um tokusatsu do Spider-Man, né? Que é o Supada Man. É muito legal ver um herói que seria pra cá, de um jeito, eles colocaram numa perspectiva deles de uma forma totalmente nova. Exato. E além do que, por exemplo, você pega os tokusatsu, né, o Super Sentai, vamos supor, cada franquia, ela tem um tema específico. Então, às vezes, é dinossauro, daí eles fazem todo um contexto dentro daquilo. Aí esse tema carro, botam todo o contexto em volta. E tem alguns temas ali, dentro do Super Sentai, que são muito específicos do Oriente. Uma franquia que ela é específica de samurai, para o Shinkager, por exemplo. É quando os Power Rangers transformam isso, existe toda uma distorção, entendeu? Eles fizeram o Power Ranger Samurai. Existe uma distorção da forma com que eles contam a história. Não tem um asiático, são samurais assim, e não tem um asiático, não tem nenhum contexto do nada, assim. Acho que é por isso que às vezes, dependendo do tema, eles acabam distorcendo um pouco isso. Tem outro que é só de ninja também, na verdade, o Super Sentai ele vai repetindo, né? A gente tem 3 de ninja, depois tem 2 de samurai, eu acho que tem 4 ou 5 de carro. Quando os Power Rangers fazem a versão deles, eles acabam distorcendo um pouco, porque não faz parte da cultura deles. Acho que isso acaba pesando, eles têm que transformar muito daquela americanizada deles, acaba perdendo um pouco do contexto do que a história original lá do Super Sentai ela queria contar para as pessoas. Por isso que acaba matando. Perfeito. É isso aí, eu vou falar mal de Power Rangers. E pra você, como que vai ser o futuro do Tokusatsu? Como você vê isso futuramente no mercado, nas telas? Então, lá no Japão, o Tokusatsu eu acho que vai ter sobrevida.
vai conseguir durar por mais algumas décadas aí. Porque, como a gente mesmo falou aqui, eles vão se adequando às gerações. Eu dei o exemplo do Super Sentai, a gente vê os atores que são a equipe hoje em dia do Super Sentai, completamente diferente das primeiras. Kamen Rider também, você vê que é muito diferente, assim. Os Kamen Riders começaram também com atores mais velhos e depois passaram a ser adolescente. Tinha algumas franquias que estavam na escola e tal, também, né? São atores bem mais jovens. Acho que eles vão conseguir se adequar. Mas eu acho que algumas franquias elas vão acabar. Metal Hero já não existe mais. Sentai, existe um grande debate lá fora. Esse atual Super Sentai que está sendo exibido lá, que é o Dawn Brothers, é o último Super Sentai a ser exibido no Japão. Há alguns anos já eles falam que o Super Sentai vai acabar. Esse ano parece que está com mais força. Assim. Pode ser que esse Sentai que começou agora em março, que vai até março de 2023, possa ser o último Super Sentai. Super Sentai a gente tem um por ano. Pode ser que depois de março de 2023 não tenha mais Super Sentai. Então Super Sentai seja mais uma franquia do Tokusatsu que vai, entre aspas, morrer. Igual o Metal Hero. A gente teria Kamen Rider e Ultraman. Outros Sentai, outros Tokusatsus são esses que a gente falou, Henshin, né? Que são esses que não fazem parte de um gênero. Eu acho que tem esse perigo de acabar ficando um pouco datado. Não datado, eu digo, mas ficar repetitivo, sabe? Por exemplo, o Super Sentai ele tem aquele seu nicho, ele se adequa à sua geração, mas ele acaba ficando no mesmo molde. Ele tem o mesmo molde Sim. a cada franquia. Eles não tem como fazer além disso. Eles já deram uma reupada no visual, acrescentaram muito mais CGI. O Tokusatsu mais novo ele tem muito mais CGI do que os que a gente tinha antigamente. Eles acrescentaram muito mais isso. O Tokusatsu, o Super Sentai que está sendo exibido esse ano, o Dawn Brothers, ele tem 2 personagens que são feitos inteiramente com computação gráfica. É o Rosa, que pela primeira vez, assim, na verdade na minha cabeça eu digo que é a primeira vez porque eu realmente não lembro. Mas acho que é a primeira vez que o Rosa é um homem. Nesse Super Sentai o Rosa é um homem. É diferente, né? Porque também tinha muito daqueles estereótipos das pessoas com as cores, né? Exato. E ele o Rosa é um homem e ele é mais alto do que eles, né? É magrelão e mais alto. O preto, ele é baixinho, assim. Ele parece tipo um cachorrinho. Então, os dois são feitos inteiramente com computação gráfica. Inteiramente, assim. Eles aparecem de vez em quando a câmera dá aquela jogadinha de câmera pra poder aparecer, né? As cenas de luta e tal, pra eles usarem muito efeitos especiais. Mas quando eles estão contracenando com os outros ali, em conjunto, você vê que é puramente efeitos especiais. Eles já deram uma mudança né, de alguma forma, assim. Mas existe a chance, então, de Super Sentai morrer. E algum tempo, né, daqui a algum tempo, o Kamen Rider também pode acabar ainda, assim. Como a própria Alicia falou, eles começaram nos anos 70. Ano passado foi comemorado o aniversário de 50 anos do Kamen Rider e de 45 do Sentai. Então chega um momento que, por mais que eles tenham criatividade, eles vão conseguir adequar a geração e fazer novas histórias, chega um momento também que a fonte seca. Eles não têm mais inspiração, sabe? Uma coisa que eu acho que, no caso, possa futuramente acontecer, não digo de continuar, mas talvez eles esperem um pouco, né, pra tudo meio que zerar, né, vou falar assim. Talvez eles façam novas versões do que já tem, não falo de Super Sentais, mas tipo, outras séries, né. Porque, por exemplo, Moonlight Mask, que é de 50, talvez numa perspectiva hoje não que tudo lá funcione. Trazer em poucos episódios, talvez, para ser uma nova roupagem do que já foi um dia. Ah, sim. Pode ficar bom, pode ficar ruim, mas aí é do que o público espera lá, do que eles podem produzir, né, para as pessoas lá. Porque eu falo lá primeiro, né, porque é onde vai ter o primeiro contato antes de passar pra gente aqui. Exato. Como a gente já falou, os contatos que a gente teve, né, com essas obras, ou foram o que as televisões abertas, né, no caso pra gente, puderam proporcionar. Claro que deve ter em canais fechados, naquela época devia ter outros, outros tokusatsus. Hoje em dia você vai ter contato com um ou outro que você for pesquisar na internet, né? Porque é muito difícil você encontrar uma plataforma que tenham todos os episódios ou tenha disponível lá pra você todo ele completo ou novas séries que você nunca viu. Exato. E também tem essa questão da dublagem, né?
que interfere muito. Então fica aquela questão cultural também, pra você ver o que a série quer propor. Eu não lembro qual que foi, que tipo, tem uma cena do nada, um cara tava mostrando o dedo no meio pro policial também. Eu tinha visto isso, tipo, num dos vídeos de Tokusatsu mesmo, de pessoal comentando piores cenas que hoje não dariam certo de serem reproduzidas. Vou falar assim, como é voltado pro público infantil, seria má influência, né, para as crianças fazerem isso. Não funciona, né? Hoje em dia não funciona. Que eles fossem abordados de uma nova forma. Não digo que talvez chegue pra gente, mas seria muito legal ver um Changeman novo que eles poderiam fazer, um Cybercop, um Flashman. É o que eles podem propor atualmente pra gente. Não digo em série às vezes, mas pode ser um filme só pra o pessoal não ter a curiosidade de procurar às vezes o antigo, ver, ter contato com algo que foi cultural pra eles. E eu acho isso muito legal, até mesmo com obras, né, que a gente tem pra cá, às vezes a gente fala, nossa, filme novo, mas pro seu pai, pra sua avó, aquilo lá não é novo, porque naquela época já teve uma versão daquela história, ela não é uma história original, é um reboot. Então, talvez ficasse legal ver um reboot de alguns desses mais antigos que não tiveram a oportunidade de inovar. Por isso que eu falei, então Super Sentais, porque a gente tem um por ano, né? Tá sempre inovando da forma deles. Uma hora realmente a fonte seca, porque você fica naquele quadradinho, né? A gente até brincou aqui com o termo malhação, que todo ano é uma coisa diferente, mas sempre segue uma mesma fórmula. Então, talvez, se fosse abordado com um novo público, um novo pessoal aí que propor novas ideias, mas com um personagem antigo, seria bem legal. E também conquistaria uma nova galera aí para as futuras gerações que gostam desse negócio mais fantasioso, mais lúdico, que no caso a produção japonesa pode proporcionar pra gente nesses filmes com efeitos especiais. Exato, que é um erro, né, que a gente não tem aqui hoje em dia, Tokusatsu no streaming. Seja os mais clássicos ou os mais atuais, porque era uma forma de fazer com que eles chegassem pra gente de maneira. Para a nova geração poder assistir também esses atuais que estão saindo. Tem no stream, por exemplo, o Crunchyroll, por exemplo, ele poderia tentar investir, fazer Tokusatsu para ver qual seria, né? Porque, por exemplo, plataformas que tenha esse acesso à cultura asiática, que propõem trazer coisas de diversos países asiáticos para o pessoal daqui, né? Pelo menos para expandir culturalmente e romper barreiras, que coloquem algumas obras diferentes nesse gênero, né? Porque existe pessoas que vão se interessar em ver, vão correr atrás, vão ter interesse, ter a plataforma para poder assistir algo que ou não viu, ou quer ter o contato, quer conhecer, porque, por exemplo, eu acho que o último evento que eu fui, assim, grande, eu acho que foi Anime Friends que eu fui, tava tendo coisa do Ultraman, se eu não me engano era do Ultraman, que tinha lá pra expor, né? E uma galerinha, tipo, novinha, querendo saber o que era, como era, e tirando foto, sabe? E às vezes não tem lugar pra ver, porque você vai ficar, assim, procurando na internet, você vai achar um ou outro episódio completo, vou dar um exemplo no YouTube, mas você não vai ter todos os episódios. Então, se alguma plataforma quiser, né, ter essa possibilidade, né, no caso, de fazer isso, seria bem legal. Sim. Aqui é muito raro a gente ter, né, mais acesso aos Power Rangers, porque a Netflix, por exemplo, ela tem, basicamente, acho que quase todos os Power Rangers, acho que os primeiros ela já tirou do ar. Mas os mais atuais, quem faz a distribuição aqui no Brasil é ela que faz os mais atuais que passam lá. Mas aí a gente acaba não tendo acesso aos outros, né? A Prime Video que tá tentando trazer alguma coisa. Não sei se ela ainda tem, mas eu sei que lá em 2019 ela trouxe Jiraiya e Giban. Ela disponibilizou no catálogo dela o Jiraiya e o Giban. E a Netflix ela disponibilizou um filme, né, do Garo, que era aquele Red Wrecking, e um especial protagonizado por duas personagens da série. Ela fez um erro de não colocar a série, né, porque o filme é continuação de 2 temporadas, mas ela só simplesmente trouxeram o filme e esse especial. Né, a Prime Video ela trouxe também o Kamen Rider Amazons, que
Kamen Rider Amazon. Sim. Tem o Amazon Riders, Isso. tem o Garo. E porque Sim. Kamen Rider Amazon, pra quem não sabe, foi o Kamen Rider que foi feito meio que com oral, o Kamen Rider Amazon, que é de 74, com uma nova roupagem, ele, como eu falei aqui antes, é bem mais violento, sim. né? Ele saiu na E Amazon o Ultraman do Japão, Orb né? também. Ultraman Orb também dublado. Eles têm dublado. Acho que foi o único que fez dublado. Não, o Garo também. O Garo Red Hacking lá e o especial também é dublado. Se não me engano agora, acho que é dublado também. E eles trouxeram também Kamen Rider Zio, que era o Kamen Rider comemorativo, mas esse só com áudio original, em dublagem. Era o último Kamen Rider lá da Era Heisei, né? Surgiu a Era Heio aí e trouxe o novo Kamen Rider. Fazer muito Então, mais, né? tipo, pro pessoal que quiser, pode acessar o Prime e ver esses. Na Netflix também vai ter Ultraman, pra quem quiser conhecer. Exato. Tipo, se você tem interesse, se você quer conhecer, tem, que a gente tá dando umas dicas de algumas plataformas que vai ter alguns episódios. A série, né? Mesmo pra você poder acompanhar e ter um pouquinho desse gostinho de saber o que a gente tá falando aqui. E pra quem não sabia, que gosta, né, desse gênero, poder acompanhar. Se não sabia que tinha nessas plataformas essas produções que a gente acabou de falar aqui. Exato. Eu amo todo mundo ver Tokusatsu, pelo menos vai ser uma experiência diferente pra vocês, assim, que vale a pena. Tenha um coração aberto, Exato. mente aberta, porque é bem teatral, é legal. Vai dar, pra quem já viu alguma coisa desse gênero, vai dar aquele calor no coração, porque vai bater uma nostalgia pra certas coisas que você já deve ter visto, talvez em animes, talvez em quadrinhos, vai ter referência a algumas coisas, então pra quem quiser, vai ser bem divertido. Então, a nossa proposta aqui é que vocês tenham contato com mais coisas de uma cultura tão vasta e tão rica que a cultura japonesa. Exato, e pra quem só assiste Power Rangers também, tá tranquilo. Eu perdoo vocês, tá? Eu perdoo. Tem Power Rangers na Netflix, gente, tá bom? Eu perdoo vocês. Pode assistir Power Rangers também. Aí eu deixo você assistir Power Rangers. Mas vai conhecer os outros. Conheça os outros. É tá? bom conhecer, ter mais opções. Exato, tem mais opções. E Tem muita adquirir um coisa. senso crítico em Isso. cima dessas obras. Exato. Josimar, a gente já vai encerrar aqui. Então, todo mundo seguir Geek Universal, @Geek Universal. Vamos escutar este podcast maravilhoso mensalmente aí. Agora sendo guiado a Alicia, que tá trazendo bastante coisa nova. Vocês já viram, já tiveram o Dorama. E agora temos Tokusatsu aqui. Aí vai voltar anime também, pode ficar tranquilo. Temos anime por aqui também. E vamos escutar os nossos outros podcasts Sim. lá, que tem bastante coisa interessante, bastante série chegando nova aí no Degustando. Tem lá um Cine Geek de Batman que ficou muito, muito bom. Outros Muito show. muito bom, e outro Cine Geek chegando por aí. Tem o Léo também falando de game lá, com Passando de Nível. E claro, nosso site, universal.com.br, tem muita coisa boa. Pra quem gosta de Tokusatsu ou quer conhecer mais, tem umas matérias de Tokusatsu lá explicando um pouquinho mais sobre cada gênero, a seu Tokusatsu, outras matérias que devem surgir por aí. É isso. É isso, gente. Muito obrigada pra quem escutou até aqui e até a próxima. Valeu, pessoas. Abraço. 闇に光